trazendo para você uma reflexão sobre a sua saúde emocional. Como é que a gente pode lidar com a raiva quando as coisas não dão certo? Você fica com raiva quando as coisas não dão certo? Você sente isso? Então eu quero convidar você a repensar essa sensação de raiva, de onde é que ela vem. Eu trago um texto de Osho, nosso sábio contemporâneo, que eu amo, falando sobre a raiva, e aí eu vou elaborar esse texto com o nosso olhar da energia, da espiritualidade. Então, Osho diz o seguinte: normalmente a raiva não é ruim. Normalmente ela faz parte da vida natural, ela surge e vai embora. Mas se você a reprime, então ela torna um problema. Você começa a acumular raiva. Ela deixa simplesmente de surgir e de ir embora. Ela torna o seu próprio ser. Não é que às vezes você fica com raiva, você vive com a raiva, você vive em fúria, só à espera de alguém que o provoque. Basta uma leve provocação e você se inflama e faz as coisas das quais mais tarde você diz: caramba, eu estava fora de mim. Analise essa expressão, fora de mim. Como é que você pode fazer algo enquanto você está fora de si mesmo? E aqui eu abro um parênteses para uma coisa que chamou a atenção do Brasil essa semana, que foi o episódio da moça sentada na cadeira, na janela do avião, que não quis ceder o lugar para a mãe com a criança. Vocês, né, devem ter acompanhado esse caso. E eu vi uma entrevista da mulher que filmou esse vídeo, essa cena toda, que não foi a mãe que estava se queixando, né? Foi uma outra mulher, se não me engano, acho que era nutricionista, não me lembro o nome dela. E ela dizendo: nossa, eu estava fora de mim, né? Eu não percebi o que eu fiz. Quando eu vi, eu já estava fazendo, porque aquela situação me revoltou. Então é interessante o que o Osho está falando. E ela, no final da entrevista, ela se desculpando com a mãe, com todos, né? Inclusive consigo mesma. É interessante que às vezes a gente vai acumulando raiva e reprime. É isso que o Osho está nos dizendo. A gente não pode reprimir o que a gente sente. A raiva é natural da vida, ela é do ser humano. A raiva vem e ela vai embora. A gente precisa deixar ela passar, senão ela se torna parte da gente. É isso que o Osho está dizendo até aqui. Então, quando a gente acumula essa raiva dentro de nós, uma situação mínima nos toma de surpresa, né? A gente fala, pegou de calça curta, e a gente explode. E a gente fala, nossa, eu estava fora de mim. É exatamente isso que o Osho está trazendo aqui. Então, como é que você pode estar fora de si mesmo? Essa expressão ela está absolutamente correta. A raiva reprimida se torna uma loucura temporária. Às vezes ela fica incontrolável. Se você pudesse controlar a raiva, você faria isso que de repente você se transbordou? De repente a raiva extravasou, você não consegue fazer nada, você ficou impotente e ela aflorou. Uma pessoa assim pode não estar com raiva, mas ela vive e se movimenta com a raiva. Olha que interessante isso. E Osho segue na sua reflexão. Observe o seu próprio comportamento. Quando é que você fica triste? Você fica triste só em situações em que você não pode ficar com raiva. O seu chefe no escritório diz alguma coisa e você não pode ficar com raiva porque você pode perder o emprego. Você não pode demonstrar essa raiva. Então você tem que continuar sorrindo. Mas você fica triste. A energia da raiva se torna inativa. O marido sai para o trabalho, vai para casa, e quando está com a esposa, ele encontra uma pequena desculpa, algo sem importância, e fica com raiva. As pessoas gostam de ter raiva, ela traz alívio, pois pelo menos elas sentem que estão fazendo alguma coisa. Já na tristeza, você sente que estão fazendo alguma coisa contra você. Você é a parte passiva, a parte receptiva. Fizeram-lhe algo e você estava indefeso. Você não pôde retrucar, não pôde revidar, não pôde reagir. Se você tem raiva, você se sente um pouco melhor. A raiva comum não tem nada de errado. Na verdade, as pessoas que conseguem ficar com raiva e esquecer tudo no minuto seguinte são pessoas realmente muito maduras, muito equilibradas. Você sempre as achará amistosas, amorosas. Mas aquelas que estão sempre reprimindo as emoções, controlando tudo, não são pessoas boas. Elas estão sempre tentando mostrar que são mais virtuosas que você. Mas você pode ver raiva nos olhos delas. Você pode ver raiva no rosto delas, em cada gesto que fazem, no jeito como andam, como falam, como se relacionam com os outros. Você pode vê-las sempre ali borbulhando. Elas estão sempre prontas para explodir. A raiva é humana e não há nada de errado com ela. Nossa, gente, que pancada esse texto de Osho, hein? Maravilhoso, né?
Ele começa dizendo que a raiva e a tristeza são uma coisa só, são maneiras de manifestar um desconforto que você está sentindo com você mesmo. Como é que a gente controla essa raiva? Né? É essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Final do ano, a gente começa a pensar: fiz as coisas que eu queria, alcancei as minhas metas, né? Os meus compromissos que eu fiz comigo mesmo, de repente uma dieta, um concurso, uma faculdade nova, o que quer que seja, e as coisas saíram completamente do meu controle e isso me trouxe raiva. Primeiro hoje está dizendo que a raiva é um disfarce da tristeza. As pessoas raivosas geralmente não sabem lidar com a frustração. Importante a gente entender, porque esse é um Instagram sobre espiritualidade, eu falo de energia, e a energia tem uma polaridade, a polaridade positiva e a negativa, como uma pilha. E todas as nossas emoções são uma frequência. A raiva pode ser positiva ou pode ser negativa. Qual é a frequência da raiva? É a frequência da ira. A gente precisa dessa energia de ira para gerar movimento, né? E quando a gente fala de espiritualidade, às vezes a gente se cobra. Nossa, mas eu sou espiritualizado, eu sou cristão, eu tenho uma religião, eu tenho uma fé, eu sigo uma doutrina. Como eu posso sentir raiva? Porque você é humano, criatura. Não se cobre a perfeição, nós não somos anjos. Nós estamos muito longe da perfeição. Segundo Freud, que foi o pai da psicanálise, nós somos seres desejantes. O nosso ego tem desejos, a nossa ambição, a nossa vontade de crescer, de evoluir, de aprender. Mas como ainda somos falhos, a gente não sabe lidar com a frustração e com os nossos desejos. Então, quando eu falo que a raiva é uma potência, é uma frequência da ira, e nós precisamos da ira, porque a ira nos gera movimento, nos gera ação, tá? A raiva é uma potência negativa da ira, mas essa ira pode ser positiva. Quero trazer um exemplo para vocês. Imagine uma família que está fazendo uma viagem de carro e ele sofre um acidente. O carro capota. E aí a família está toda ali de cabeça para baixo. E aí a mãe pega e sai do carro e percebe que o seu filho está ali preso dentro do carro que bateu. E aí essa mãe tenta, com todas as forças que ela tem como ser humano, ela tenta movimentar o carro para tirar o filho de lá. No momento que essa mãe pega forças que nem sabe de onde vem para salvar o filho, ela está usando essa potência da ira. A ira é uma potência, ela está irada, ela quer tirar o filho de lá, ela quer salvar. Mas ela não está agindo por raiva, ela está agindo por amor. Ela quer salvar o filho com todo o amor que ela tem. Você já passou por uma situação assim? Um sentimento de sobrevivência, de proteção, de querer ajudar o outro? E aí, nesses momentos, você está usando a potência da ira. A raiva é uma potência da ira que não está sendo bem elaborada. É uma frequência. A raiva é essa potência que dá no nosso coração. Nossa, a minha vida não anda, as coisas não dão certo, porque eu tento de tudo, mas eu faço de um jeito e o outro vai lá e faz do outro. O outro não fez o que eu queria, as coisas não saíram do meu jeito, que nada dá certo. Já se sentiu assim? E aí, como é que a gente trabalha isso? Primeiro é não se cobrar. Tá tudo bem se você não está bem a todo momento. Mas começa a perceber por que você está tão apegado que as coisas sejam do seu jeito o tempo inteiro. De onde é que vem esse desejo? De onde é que vem esse sentimento? Quem disse que tem que ser desse jeito? Com o nosso olhar da espiritualidade, a gente entende que a gente não está aqui sozinho no mundo. Nós temos a nossa espiritualidade, o divino, né, que cada um chama de um jeito, de Deus, de universo, de mãe natureza, de orixá, chama do que quiser chamar. A questão é que existe uma inteligência maior, uma consciência maior que cuida de cada um de nós. Então, o nosso exercício de fé é entender que nós somos criaturas de um grande Criador. E Ele sabe o tempo de cada coisa. Ele sabe que tudo tá tudo certo no tempo dele e não no nosso. Então, para de julgar o que é certo e o que é errado. As coisas estão dando errado. Não, as coisas só não estão indo do jeito que você planejou. Mas o que a gente faz com a nossa raiva? Eu estou com o meu barco velejando em alto mar, os ventos estão em uma direção. Então eu estou controlando ali as velas do meu barco para ir na direção. De repente os ventos mudam de direção. Não é que as coisas não estão indo do meu jeito, é que o universo está dizendo que agora é para lá, não é mais para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar as velas do meu barco. Ó, mudou a direção, tá tudo bem. Estou fazendo a minha parte, estou dando o meu melhor. Então, sentir essa raiva, deixa ela vir. Não reprime. Enfrente a raiva.
Perceba a raiva, acolha a raiva. E aí, pela palavra raiva, você pode trocar por qualquer outra frequência, por tristeza, por medo, por apego, por mágoa, né? Pelo medo de dar errado, pela procrastinação, o que quer que seja, veio até você, então sinta, entre em contato com isso. E aí, o maior exercício para a nossa saúde emocional é você se afastar do que você sente. É você observar isso que você está vibrando agora. É nesse momento que você ativa o que nós chamamos de eu superior, ou de mental superior, ou seja, o divino que habita dentro de você e consegue se olhar de longe e perceber por que eu estou sentindo essa raiva agora. Ela vem da onde? Ela vem de uma frustração? Ela vem de um apego? Ela vem de uma coisa egóica, né? Que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu programei. Por que que quando as coisas não saem do jeito que eu planejei, eu sinto essa frustração? Como lidar com ela? Com a postura adulta, autorresponsável, é entender o seguinte: nem tudo depende de mim. E a partir de agora, já que eu tenho que mudar as velas do meu barco e ir numa outra direção, o que é que eu posso fazer a partir disso? Qual é o passo que eu posso dar? O que está ao meu alcance? O que depende de mim? O que não depende? Então, é observar os seus pensamentos. Observe seus pensamentos, deixa que seus pensamentos venham. Eles vão gerar em você uma sensação e depois você deixa eles irem embora. A gente só consegue fazer esse movimento de deixar o pensamento vir, observar e deixar ele ir embora quando a gente está em estado de presença plena no nosso ser. Rafa, como é que alcança esse estado? Quem é que me diz aqui nos comentários como atingir o estado de presença plena com uma palavra? Tenho certeza que a maioria dos meus seguidores vai saber como. Então, não deixe seus pensamentos te tomarem e te levarem com você. Você não é os seus pensamentos. Você é aquele que consegue observar os seus pensamentos. Esse é você. Maravilha, meditação. A turma acertou. Maravilha. A meditação é o estado onde eu me coloco no agora e começo a observar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou vibrando, e a partir disso refletir sobre o que faz sentido para mim, que caminho que eu posso tomar, qual é o próximo passo. Né? Meditar é me falar, meditar, me falar, me dizer. Né? Então, conversar com a sua essência. A gente sente raiva, eu fiz algumas anotações aqui, quando os nossos desejos não se manifestam, porque a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito. Essa é a sua criança birrenta, igualzinha aquela criança do avião que queria sentar na janela. Gente, nós somos aquela criança ali, só que com a nossa experiência humana, a gente achou imatura a atitude da criança. Mas o universo que tem 15 bilhões de anos, essa essência infinita, né, de sabedoria, o universo como a gente conhece, esse universo físico, né, fora a espiritualidade que é infinita, né? Ele nos olha e nos diz: quantos anos você tem aí? 40, 50, 60, 70? Não importa. Isso para o universo não é nada. Nós somos meras crianças birrentas que a gente cruza o braço, fecha a cara e dá chilique porque a gente não conseguiu sentar na janela. Essa é só uma situação. A questão do avião dessa semana é uma situação, um exemplo, vamos dizer, proporcionalmente menor para nós, mas para o universo nós somos essa mesma criança, né, em outras proporções. Né? Então para de achar que as coisas não deu certo só porque você não está sentando na janela. A espiritualidade nos trata por mérito. A lei kármica do retorno é ação e reação. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. O que você está plantando no seu coração e no coração das pessoas? É exatamente o que você vai colher. As coisas não caminharam do jeito que você queria, é porque você ainda não mereceu. Ou não fez como deveria ter sido feito. Ou deveria ter aprendido com essa situação algo que ainda você não sabe, que você ainda não aprendeu. E à medida em que aprende, que expande a sua consciência, você alcança um novo patamar consciencial e a partir dele você vai ver uma outra realidade. A realidade que se conecta com a gente vem a partir da nossa energia. Lembre-se disso. Então, não deu certo? Não deu super certo. Deu certo com a minha energia, com a frequência que eu coloquei, com o magnetismo que eu coloquei, com a minha dedicação, com o que eu sei. O que que eu aprendi com isso que não deu certo? O que que isso me ensinou? O que que eu vou levar de experiência disso? E a partir disso alcançar um novo patamar, para que aí eu consiga ajustar as velas do meu barco e seguir em frente. Então, para de ser essa criança birrenta que chora quando não consegue sentar na janela. Proporcionalmente,
pelo olhar da espiritualidade do universo, todos nós somos essas crianças, que ainda não sabemos lidar com o que nós sentimos. Faz sentido sim ou não, gente? Cadê os, cadê os diamantes? Estão chegando aí? Está fazendo sentido essa mensagem? E aí, para a gente finalizar e começar a nossa meditação agora, pelo olhar energético, olha um pouquinho para o seu chakra frontal. É um centro de energia que está aqui no meio do nosso terceiro olho, da nossa testa, e que fala dos nossos 6 sentidos. Rafa, 6 sentidos? Não são 5? A visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar, sentidos físicos. E o sexto qual é? A nossa intuição. Então é o olho que tudo vê sem julgar. A realidade é como é. As coisas não são do jeito que eu quero que sejam, as coisas são como são. Eu não tenho o poder de mudar o externo. O externo se apresenta para mim conforme a minha frequência, e o máximo que eu posso fazer é mudar o meu interno. Então é na minha maneira de reagir aos outros e às situações é que está a minha oportunidade de mudar, de aprender, de adquirir consciência, de evoluir, que essencialmente o que nós estamos fazendo aqui é buscar a evolução a partir das nossas imperfeições humanas. E aí fica o meu convite. Nessa quinta-feira tem Portal 12 do 12. Eu preparei, que é um super portal de espiritualidade, eu preparei um desafio, uma sequência de aulas gratuitas e de meditações energéticas na prática, que eu chamei de Desafio Ansiedade Zero, os 4 pilares do seu equilíbrio emocional. As aulas são gratuitas, você não paga nada, eu vou mandar no seu WhatsApp pessoal. Você não precisa entrar em grupo de WhatsApp, você não precisa cadastrar e-mail, nada. Só que são apenas 50 vagas, tá? Eu tô com 500 pessoas aqui, se eu somar os 2 Instagrams agora, eu não tenho vaga para todo mundo. Por que eu estou chamando a atenção para o portal 12 do 12? Porque são 4 aulas em sequência, todos os dias você vai receber uma aula, e se você fizer o desafio na ordem que eu estou propondo, se você se comprometer a fazer as aulas todo dia, como está proposta no desafio, na quinta-feira você vai receber a live do portal, que é portal de cocriação. Vai chegar direto no seu WhatsApp. Mas você precisa fazer uma jornada de preparação. Então se comprometa, convido as 50 pessoas que vão entrar no desafio, que é de graça, a se comprometer com essas aulas que vão chegar no seu WhatsApp. Rafa, como entrar no desafio? É só clicar aqui nos comentários. Você vai escrever uma palavrinha, escreva desafio aqui nos comentários, que eu vou mandar para você no seu WhatsApp agora. Quem chegar depois dos 50 não vai conseguir ganhar. Então, clica aqui e escreva desafio agora.